Olá, estamos começando mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos conversar com o vereador Paulo Vitor, do PCdoB, que assume a presidência da Câmara de Vereadores de São Luís agora em janeiro. Natural de São Luís, Paulo Vitor iniciou sua trajetória política atuando como militante pelo PDT, quando participou da campanha que elegeu Jackson Lago como governador do Maranhão. Ele assumiu o mandato de vereador da Câmara Municipal de São Luís em 2017, após licenciamento do titular Ivaldo Rodrigues. E em 2020 foi reeleito com mais de 6.000 votos. O Direto ao Ponto está só começando. Vereador Paulo Vitor, é um prazer recebê-lo aqui na TV Assembleia e no programa Direto ao Ponto. Para mim é uma satisfação poder participar deste programa de grande audiência, Direto ao Ponto, poder falar sobre o nosso passado, sobretudo também sobre o nosso futuro. Eu que agradeço o convite. O senhor está assumindo aí a presidência da Câmara Municipal de São Luís em janeiro, agora em janeiro. Quais as perspectivas e como é que o senhor está planejando esse mandato de presidente da Câmara? Após uma batalha para que a gente pudesse ganhar a eleição da mesa diretora, que não é uma batalha aberta à nossa população, é uma eleição que se dá em torno das linhas da Câmara Municipal de São Luís, que vale ali entre os vereadores e uma influência dos servidores. A gente conseguiu prometer, sobretudo, levar a ideia e um sentimento no coração dos vereadores e dos servidores, uma ideia de mudança, sobretudo uma de unidade, mudança, uma valorização dos servidores e uma divisão de poder entre os pares. O nosso regime é presidencialista, a Câmara ele funciona no regime presidencialista, mas sobretudo a minha principal meta de campanha era de saber que aquele poder tinha que ser dividido não só entre os vereadores, mas também entre os servidores e a cidade. Como é que fica a relação com o atual prefeito Eduardo Braide? A gente sabe que a relação hoje em dia não está tão boa, mas como é que o senhor pretende, como presidente da Câmara, administrar essa relação? A relação ela tem que existir. Como eu falei anteriormente, sempre falo nas entrevistas, o poder é independente, porém harmônico, ou harmônico, porém independente. A gente sempre precisa do outro poder. Eu, Paulo Vitor Melo Duarte, enquanto pessoa cidadão, eu não tenho relação nenhuma com o prefeito Eduardo Braide. Sobretudo a Câmara tem que se relacionar com o Eduardo Braide. Não é este meu posicionamento que vai levar a Câmara a não entrar em uma discussão positiva pela cidade. O que eu penso, o que eu imagino enquanto agente político, eu não posso levar ao pé da letra enquanto presidente da Câmara. Sobretudo, o que for de melhor para a cidade, o que for pautado para que a nossa população possa avançar, assim a gente fará de maneira conjunta com a Prefeitura. Mas enquanto pessoal, enquanto carreira política individual, eu nunca tratei nada e nem vou tratar absolutamente nada com o prefeito Eduardo Braide. Como é que o senhor vai administrar, por exemplo, casos como o do vereador Domingos Pais, né, que foi alvo de denúncias? Como é que o senhor vai tratar desse assunto como presidente da Câmara? Esse foi um tema bastante discutido, eu estou de licença há algum tempo. Sobretudo eu, como presidente que serei a partir do dia 1º, eu tenho que me posicionar sempre de maneira muito clara, muito objetiva, resguardando o direito do vereador, mas também tendo que dar uma resposta para a sociedade. De fato, eu venho apurando, mesmo em licença, venho procurando, ontem mesmo posso relatar que procurei a Delegacia da Mulher para que eu tomasse um posicionamento a partir do dia 1º, e talvez essa seja a primeira entrevista onde eu esteja colocando a minha ideia. E lá na Delegacia da Mulher me foi passado uma informação que teria uma denúncia de injúria contra este vereador. A gente está aguardando, através de ofício que foi oficiado pela Comissão de Ética, através do vereador Nato Júnior, para a Delegacia de Proteção de Criança e Adolescente. A gente está aguardando retomada para saber se abre o procedimento e os pedidos que foram feitos pela sociedade civil. Sobretudo, vale lembrar que ainda não foi feito nenhum pedido pelo Ministério Público, delegacia, etc. O que a gente sabe é que, através da Delegacia da Mulher, só tem um inquérito correndo contra ele, que é um inquérito de injúria. Nada a ver com o que se está lhe postulando. Sobretudo,
eu tenho que ter a coragem como presidente em dizer, mesmo sendo um pai, um amigo, um vereador, se ele estiver errado, ele vai ter que pagar. Caso ele não esteja errado, ele também não pode ser crucificado. Eu acredito que a gente tem que mostrar isso para a sociedade. Se esconder diante dos fatos é a pior cenário, é a pior coisa. Eu, a partir do dia 1º, deixarei bem claro para a cidade, ponto a ponto, que eu estarei fazendo em relação a esse caso do Domingos Pais. De maneira consciente, de maneira clara, de maneira objetiva, não de maneira individual. A casa é uma casa coletiva, sobretudo, esses posicionamentos eu acho que tem que ser através do colegiado. Nós temos algumas comissões que estão analisando o fato. Oficialmente não foi convocado nada para a Câmara, não foi destinado nada para a Câmara para que se tenha uma abertura de sindicância ou de processo de cassação ou etc. Posso lhe informar informalmente, porque estou de licença, por informações através do vereador Nato Júnior, que ele está aguardando deliberação em ofício da Delegacia de Proteção de Criança e Adolescente para que ele se posicione para a sociedade. Agora o senhor tem um mandato super atuante aí, atuou positivamente aí pelos motoristas de aplicativo e também pelos personagens. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do seu mandato e das suas proposições aí que tiveram bastante repercussão em São Luís. O poder legislativo, eu costumo dizer que ele é um poder que ele consegue entregar para a sociedade algo novo. Né? Pode-se criar algo novo, e se criar algo novo dentro de uma sociedade é muito importante. Você poder mover vidas e atender pedidos através de leis que são criadas e originárias através desse poder, que é o poder legislativo, é muito importante para basilar os aspectos sociais da nossa cidade. E eu utilizei dessa ferramenta enquanto vereador para a gente poder garantir direitos aí para a cidade, garantir direitos para a nossa população. Eu lembro muito bem, quando eu adentrei a Câmara Municipal, a discussão era Uber. Uber estava chegando na cidade. E havia um projeto anteriormente de uma ex-vereadora que proibia este serviço aqui na cidade, que é algo extremamente inconstitucional. Rapidamente eu regulamentei a atividade, na época uma discussão muito ampla, que não era uma discussão só na cidade, uma discussão em todo o país, e a gente teve a coragem de enfrentar, né? Rapidamente eu fazia um cálculo claro de um aumento de emprego para a nossa cidade, sobretudo não só como motoristas, mas no que se gira em torno do transporte. E vi que aquilo era positivo. E resolvi encarar a regulamentação, conseguimos regulamentar a atividade depois de ser regulamentado, passou quase 2 anos para ser regulamentado, depois de um cenário federal ter estabilizado, as cidades conseguiram começar a regulamentar suas atividades. Esse foi um grande ponto, né, que a gente conseguiu avançar e mostrar a nossa cara. Né, mostrar o Paulo Vitor para a cidade, quem era o Paulo Vitor vereador, e que o vereador conseguiria fazer. Sim, super positivo e super polêmico. Lógico, através de leis. Também teve a luta dos personal trainers, né, que pagam taxas absurdas, que infelizmente essa lei do personal ela está subjúdice na justiça, né, mas a gente também conseguiu dar empoderamento a uma voz que vinha da rua. Então todos esses argumentos e essas ideias vieram da população. E quando vem da população, a gente consegue imprimir e levar para dentro do legislativo e aprovar e virar leis, isso é muito importante. Eu acredito que só o poder legislativo tem este papel e graças a Deus isso é uma virtude. Recentemente, a Câmara alterou a lei orgânica do município, possibilitando a um membro da mesa diretora da Câmara poder ocupar um cargo no Estado, por exemplo. Muito se fala, né, que o senhor pode vir a ser chamado a ser secretário estadual aí do governo Carlos Brandão. Existe essa possibilidade? Já foi conversado? Ou essa alteração na lei orgânica é apenas uma garantia de possibilidade para o futuro? Eu sou um soldado. Eu tenho no governador Carlos Brandão uma gratidão enorme. Fui secretário dele de Cultura, né, e percebi o mecanismo de trabalho que ele faz aqui em nossa cidade, nosso estado, perdão. Sobretudo, eu acredito muito na modalidade de gestão do governador Carlos Brandão. Uma gestão correta, eficaz, sobretudo com um alinhamento honesto. Hoje sou o atual presidente eleito da Câmara, assumirei a Câmara no dia 1º de janeiro. Cumprirei o meu papel como presidente do dia 1º até o dia que largar. Deixar de ser presidente, largar o biênio. Sobretudo, existem artifícios dentro da política que a gente sempre tem que estar preparado. Né? Fui secretário do governador Carlos Brandão e me achei sempre pronto
para poder resolver soluções, dar o meu melhor. E a gente tem várias opções a seguir. Hoje ele é o comandante do meu grupo político, faço parte do grupo político o qual ele comanda. E eu acredito que a gente tem que ajustar sempre o melhor caminho para que a gente consiga, em grupo político, fazer o melhor caminho para a nossa cidade. E essa mudança no regimento, ela é muito importante, porque dá um resguardo melhor. Hoje eu faço parte da mesa, nessa gestão anterior, que eu sou o segundo vice-presidente, eu também faço parte da mesa. E para que não ocorra erro, para que as coisas fiquem bem claras, a gente não sabe o dia de amanhã e tudo pode acontecer por uma boa política. E a gente os colegas resolveram mudar, fazer essa alteração na lei orgânica e no regimento interno, permitindo que qualquer membro da mesa possa ser secretário. Ou seja, ficou aberta aí a possibilidade. Mas me diga uma coisa, você falou aí da boa relação com o governador Carlos Brandão. Como isso tudo começou, essa boa relação com o governador Carlos Brandão? Eu me apresentei como nome para a presença da Câmara. Eu não o conhecia e um ano antes da eleição da mesa, eu fui procurar para fazer parte de um grupo político. Eu precisava de um líder, de um comando. Um soldado sem comandante não faz parte de um exército. E aí eu fui procurá-lo. Falei dos meus projetos, falei que eu tinha uma ideia para a presidência da Câmara e ele rapidamente acreditou neste ponto. Acreditou e se empenhou, juntou comigo fileira. Antes da eleição da mesa, ele sentava comigo com os vereadores, falava a ideia que ele iria expor para São Luís, iria trabalhar para São Luís e vem cumprindo tudo que determinou. E para mim foi um grande parceiro. E agradeço a Deus por ele ter acreditado neste projeto. Foi um projeto da Câmara Municipal. Não que ele tenha sido um padrinho que me colocaste lá, ele foi um grande parceiro, uma mão amiga, que de maneira conjunta está se mostrando um grande parceiro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal hoje dá para a gente perceber que ela não tem um alinhamento muito fraterno com a Prefeitura de São Luís. Então ela encontrou esse alinhamento fraterno com o governo do Estado, através do governador Carlos Brandão. E isso é um jogo que dá muito certo. Então vejamos, a gente consegue ter ferramentas que a gente consegue levar a política pública para a cidade com a ajuda do governo do Estado, já que a gente não encontra essa ajuda na Prefeitura Municipal de São Luís. Então o governador Carlos Brandão não foi só uma mão amiga para mim, como está sendo para a Câmara Municipal de São Luís e para a cidade. Agora vamos falar de 2024. Recentemente o senhor surpreendeu ao dizer que não pretende mais concorrer à reeleição e que o senhor pretende disputar a Prefeitura de São Luís. Então isso surpreendeu aí a seara política, o cenário político. Como é que o senhor quer viabilizar essa candidatura, que hoje é pré-candidatura? O senhor espera contar com o apoio do governador? Eu acredito muito na alternância de poder. Isso foi, inclusive, uma das minhas promessas. Eu vou passar 24 meses como presidente da Câmara. A gente consegue quebrar uma herança hereditária que não é muito boa, de sequências vitalícias de um membro, um homem, uma mulher só no poder. Isso foi uma conversa alinhada anteriormente, antes mesmo de ser secretário de Estado, antes mesmo de conhecer o governador Carlos Brandão, com os pares, com os colegas, para que eu ganhasse a confiança. A Prefeitura de São Luís, hoje, ela pode ser uma realidade, sobretudo. A gente faz parte de um grupo político. Eu faço parte de um grupo político, sou presidente de um poder, onde a gente tem um poder harmônico ali entre os pares. Sabe, nós temos os melhores agentes políticos da cidade, são os vereadores que estão lá na ponta, a gente faz uma base muito forte, faz uma base muito sólida. Eu não consigo afirmar que hoje serei candidato a prefeito de São Luís, mas se meu nome surgir, com muita honra eu irei para frente, assim como fui para ganhar a eleição da mesa diretora da cidade. Sobretudo, já me ponho num local que não sou aliado do prefeito. Então, de todo modo, fazia muitos e muitos anos que não existia um presidente da Câmara aliado, que não já se fosse aliado de uma prefeitura. Eu me pus fixo, a minha resiliência é o que eu tenho e o que eu guardo dentro do meu coração. E assim eu vou marchando para frente, e com certeza com a ajuda dos colegas e da cidade, a gente vai conseguir montar um bom plano para a nossa cidade, seja na Câmara Municipal, seja como secretário, seja como futuro candidato, enfim, eu acho que a mão de Deus ela é muito clara na minha vida, eu já estou direcionado pela mão dele e dentro de alguns meses aí a gente vai achar um caminho objetivo para a gente mostrar para a cidade. Bom, o senhor assumiu aí que é pré-candidato a prefeito de São Luís e está no partido o PCdoB, onde já tem um pré-candidato a prefeito, deputado Márcio Gerri, que inclusive
assumiu essa possibilidade dele entrar nessa corrida pela Prefeitura de São Luís aqui nesse programa, no Direto ao Ponto. Então, eu lhe pergunto, o PCdoB é viável para uma candidatura sua no futuro, ou o senhor já pretende mudar de partido, ou já está estudando uma mudança de partido? Eu tenho um bom diálogo com o presidente do meu partido, o deputado Márcio Gerri. Entrei no PCdoB, o ministro Flávio Dino abonando a minha ficha. Eu tenho gratidão. Quando se tem gratidão, se tem respeito. Acredito fielmente que a candidatura do bloco aqui do nosso lado terá uma candidatura. Terá uma candidatura, seja eu, seja outro. Assim, me deixa com uma consciência muito clara e tranquila que eu vou seguir a orientação política do grupo. Assim eu farei. Eu seguirei a orientação política do grupo, não deixando de fazer o meu papel como presidente da Câmara e como vereador da cidade, em cobrar, em fiscalizar, em mostrar soluções. Não adianta só estar cobrando lá na Câmara, só estar alimentando uma situação oposicionista contra o prefeito, se a gente não encontrar a solução devida para a cidade. E essa solução a gente consegue encontrar sempre com o governo do Estado, com a conversa clara com o governador. Então, sobretudo, eu deixo esta missão para ser capitaneada pelo governador do Estado. Acredito que sim, ele encontrará o melhor caminho dentro do seu grupo para apoiar um nome, né? E dentro disso eu estarei pronto, de toda forma, seja eu ou seja outro. Eu estarei sempre pronto para cumprir qualquer decisão que venha do nosso grupo político. Agora vamos falar de trajetória política. Não foi assim, num piscar de olhos, para chegar aqui a vereador, a presidente da Câmara de São Luís. Como isso tudo começou? Eu me informei que o senhor começou aí na militância, né, com o PDT, com o ex-governador Jackson Lago, o saudoso Jackson Lago. Como é que foi tudo isso? É uma luta, eu sempre gostei muito da política. Meu primeiro emprego foi na Câmara Municipal, assessor de um vereador Renato Dionísio. Eu tinha 19 anos e hoje sou o presidente da casa. Então, para mim, isso é muita honra. Eu agradeço muito a Deus por isso, muito a Deus por isso. Essa trajetória, sobretudo, sempre se dá com um norte, um objetivo. Meu objetivo sempre foi caminhar na política e fazer o bem. Então, eu acredito até esse ponto, né? A gente conseguiu passar por várias etapas. Eu já fui candidato a vereador aqui na cidade e tive 400 votos. 404 votos na época no PCdoB. Então, nesta eleição eu tive 400 votos, na outra eleição eu saí para quase 5 mil votos. E nesta eleição eu fui o vereador mais bem votado do PCdoB, onde eu retornei ao primeiro partido que fui candidato. Passei 4 anos como suplente, né? Suplente de uma legislatura onde o vereador que estava na minha frente foi secretário, né? E aquilo foi um momento de experiência muito bom para mim, porque eu tinha que trabalhar todo dia pelo pão de cada dia. Eu não era líder de governo do prefeito Edivaldo Holanda, mas eu tinha que fazer aquele papel, me sentia na obrigação de estar sempre presente, estar articulando, estar conversando com o vereador, com a prefeitura, e aquilo me condicionou uma musculatura e experiência. Experiência para a gente poder vir para uma eleição e poder ganhar a eleição de uma Câmara. Então foi uma trajetória de luta, sobretudo de experiência, mas também de resiliência. Nada é muito fácil. Tenho 36 anos de idade e eu nunca vou me esquecer, na minha primeira eleição eu tive 400 votos. E aí eu fiz uma ligação para o vereador que eu fui assessor, e ele me disse assim: não pare, hoje você tem mais futuro do que passado, então não pare. Então foi isso que eu segui, eu não parei, consegui com clareza, com virtude, com amor no coração, e a gente chegou até aqui. A gente não pode deixar de falar, falando em trajetória, a gente não pode deixar de falar da sua experiência na Secretaria de Cultura, quando o senhor resgatou aí o São João, depois de um período muito triste para a gente, que foi a pandemia. Como é que foi essa experiência? Uma das mais marcantes, sobretudo quando foi feito o convite. Eu ganhei a eleição da mesa e 48 horas depois virei secretário. E o governador chegou: olha, você tem aí 40 dias para montar e projetar o São João. E foi no período que ele também teve que se ausentar por doença, né, para tratar motivo de saúde. Né? E aí foi uma experiência que eu tive que estar me aconselhando com ele sempre pelo telefone. Mas para mim eu tive que me reinventar, mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe muito focada, que tinha já a cultura como berço dentro do coração. E quando a gente faz com amor,
a gente resolveu apostar no maior São João do Brasil e conseguimos executar o maior São João do Brasil. O maior São João era em Campina Grande, na Paraíba, que duram 30 dias. Nós fizemos 62 dias de São João, incluindo mais de 500 atrações folclóricas. Não foi só um São João, foi um São João pós-pandemia, onde a gente estimulou emprego e renda para muita gente. Para muita gente, seja no comércio formal, informal, a gente conseguiu sair daquela etapa cultural para a etapa comercial, para a etapa de vida, para estimular, para dar uma nova cara, para reanimar aquele nosso povo. Isso deu muito certo, graças a Deus. A gente conseguiu levar essa alegria não só aqui para a cidade, mas para todo o estado. O governador Carlos Brandão, ele apostou que seria diferente e foi. E com certeza aí foi marcante, não só no governo, não só para a cidade, mas também para a minha vida. Foi uma experiência gigantesca coordenar esse São João. O que espera do governo Brandão? Muita harmonia e muita empatia. O governador Brandão é um homem justo, é um homem correto, é um homem de grupo, né, que sempre sai pela conciliação. E aí ele às vezes fala, rapaz, tem que ser mais calmo, tu é muito agoniado. E sempre respira de 1 a 10, eu tento trazer isso para a minha vida. Com essa experiência eu tento me aprimorar como um homem público, né, vendo a tranquilidade e a calmaria de um gestor que tem sobretudo a empatia e aquela vontade de fazer pelo próximo. Então eu não tenho dúvida que com empatia e com amor, um governo não tem como dar errado. O governador Carlos Brandão está indo pelo caminho certo, né, o caminho da honra, homem de palavra, e acredito que esse caminho seja o caminho que a gente vai conseguir seguir pelos próximos 4 anos do governo Carlos Brandão. Cenário nacional. A partir de janeiro, a gente tem um novo presidente, o presidente Lula toma posse, ao mesmo tempo que o senhor também toma posse na Câmara, Sim. né? O que o senhor espera, o que esperar do governo Lula? É o que a gente já está vendo. Há uma atividade constante. Nós temos aí o ministro Flávio Dino em comunicação ativa com o Brasil todo dia, relatando passo a passo, mostrando o que vai ser o governo Lula, né? Sobretudo eu vi uma matéria do Haddad falando que o foco principal é governar para os menos favorecidos. Isso aí é marcante. Eu escutei uma vez do governador Flávio Dino, na época do governador Flávio Dino, a gente como um gestor, como homem público, acertando ou errando, se você errar pelos menos favorecidos, assim você estará acertando. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar muito, né? Vai ganhar muito com essa política pública voltada para os menos favorecidos. E assim a gente caminha aqui também no Estado. Este é o meu dilema, é a minha meta. Aqui o Lula teve 65% de aprovação em nossa cidade, né? Sobretudo nós fizemos parte dessa trincheira, e iremos levar esse posicionamento, sobretudo que não é esse posicionamento de esquerda, de direita, não, é o posicionamento humanitário, que a gente não via no governo Bolsonaro, é o que a gente consegue já enxergar hoje, aquela tal da empatia. Agora, passadas as eleições, inclusive agora às vésperas da posse do presidente Lula, ainda há manifestantes em frente aos quartéis. Bolsonaristas ainda manifestam. Como é que o senhor vê isso? Isso é democracia? Isso é o quê? Abuso? Eu queria que o senhor analisasse esse cenário também. Claramente, se essas manifestações fossem da parte da esquerda, é porque era um bando de maconheiro, era um bando de MST, era mau caráter, é isso, era aquilo, é aquilo. Eu respeito ao máximo, mas meu posicionamento é muito claro. Uma coisa é manifestação, outra coisa é uma programação de baderna. O presidente Lula foi eleito democraticamente, tomará posse, subirá a rampa, e qualquer palavra que vier contrário a isso é crime. É crime. Manifestação tem um certo limite, né? E a manifestação pacífica, tudo bem, e ordeira, tranquilo. Acho que pode. Agora, uma manifestação onde se programa, onde se tem armamento, onde se tem um plano elaborado com foco, com bomba, com armamento, isso não é manifestação. Sobretudo, isso é crime. Isso é crime. Então, eu acredito que tudo demais é sobra. Eu acho que o limite é esse, né? O limite é esse, a gente tem que respeitar. Eu não votei em Bolsonaro, não aprovava o governo dele, mas respeitei todo o período. Respeitei na minha trincheira de oposição. E assim eu acho que eles devem fazer. O país é feito dessa forma, a política é feita dessa forma, se ganha, se perde, e é o tempo de flores, é o tempo da gente respirar o ar puro, o ar da paz. E é torcer pelo Brasil, né, gente? Com certeza. Afinal de contas, não é o presidente A, foi o presidente B, mas, acima de tudo, está o Brasil, e a gente tem que torcer pelo Brasil como brasileiro, né? Lógico, com certeza. E, sobretudo, posicionamento. A pessoa tem que ter um posicionamento.
E aí a posição política sempre é muito clara. Eu acredito que não vai ter etapa para aquele que fica em cima do muro, seja nesta etapa enquanto a gestão do Lula, seja na próxima etapa, enquanto prefeitura, seja nas próximas e próximas etapas. Acabou a era do em cima do muro. Ou você está do lado do povo, ou você não está do lado do povo. Presidente Paulo Vitor, foi um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto. Seja sempre bem-vindo a voltar ao nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço e parabéns pela Assembleia, parabéns por este programa de grande audiência que leva a nossa mensagem. Este é o papel, eu acredito que este seja o papel singular, aproximar a população do poder público, e essas ferramentas através do programa de vocês é importantíssimo. Parabéns. Obrigada e muito sucesso lá na presidência da Câmara. Eu que agradeço e aproveito para fazer o convite o dia 1º. O teatro estará de portas abertas para que possamos tomar posse e avançar na Câmara Municipal de São Luís para a nossa população. Parabéns e sucesso. Valeu, gratidão. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Paulo Vitor, do PCdoB. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Um 2023 maravilhoso para você. Tchau!